Olha que interessante. Uma vez cheguei em casa com as compras do mercado e estava tão cansada que esqueci de guardar as coisas no armário. A mente estava tão exausta, esgotada, que já não estava mais funcionando direito. Mas acontecer isso às vezes é super comum. E se o esquecimento começar a se tornar parte da sua rotina? Eu me lembro de uma paciente. Ela estava com aproximadamente 78 anos. Foi a vida toda muito ativa. Gostava de cozinhar, lia romances toda semana. E se perguntassem sobre o passado, lembrava dos detalhes mais minuciosos. Mas nos últimos meses, a filha dela começou a notar algumas mudanças. Primeiro foram os esquecimentos pequenos, nada que parecesse preocupante. Esquecia onde guardou os óculos, contava a mesma história 3 vezes no mesmo dia. Ah, é coisa da idade, eles pensaram. Até que ela começou a se perder dentro da própria casa. Você já deve imaginar o que vem por aí. Veja só o que aconteceu. Lembrando que a memória humana não é um arquivo perfeito, tá, gente? Com o passar dos anos, algumas conexões enfraquecem mesmo, algumas informações se tornam mais difíceis de acessar. Mas há uma diferença entre o esquecimento ocasional e um padrão de perdas progressivas. Quando a memória recente começar a falhar com frequência, por exemplo, os objetos desaparecem para nunca mais serem encontrados, quando tarefas simples se tornam desafiadoras, isso pode ser um sinal de alerta. A filha da paciente, então, começou a perceber outros detalhes. A mãe se perdia em lugares familiares, às vezes parava no meio de uma frase porque não lembrava a palavra que queria dizer, ficava irritada quando alguém perguntava sobre os esquecimentos, perdeu o interesse por atividades que antes adorava. Esses sinais não eram apenas um reflexo da idade. Eram pistas significativas de que algo mais profundo estava acontecendo. E o padrão se repetia. Dificuldade em lembrar de informações recentes, problemas para organizar tarefas simples e dificuldades em encontrar as palavras. Por conta dessas queixas, o profissional assistente solicitou uma avaliação neuropsicológica para auxiliar no diagnóstico. Em conjunto com a equipe interdisciplinar, com auxílio da avaliação neuropsicológica, foi constatado que a paciente estava dentro de um processo involutivo em andamento. Isso significa que o cérebro dela estava passando por mudanças progressivas que afetavam sua capacidade de memória, linguagem e orientação. E aí vem a pergunta que muitas famílias fazem quando se deparam com um quadro, de processo involutivo. O que podemos fazer? Antes de mais nada, procure ajuda do profissional médico. Além disso, você pode fazer estimulação cognitiva, por exemplo, usar jogos, leituras orientadas, atividades que desafiam